Vamos para atos, termos e prazos processuais e nulidades também. Então vamos iniciar mais um ponto sobre atos, termos e prazos processuais e depois nulidades. Galera, sobre ato processual, eu vou destacar um artigo aqui, que é o artigo 770 da CLT. Um artigo simples, bacana, mas que você vai perceber que cai muito em prova. Artigo 770 sobre atos processuais. Olha o que esse dispositivo traz. Ele fala nos dias e horários de realização dos atos processuais. Então, os atos processuais eles serão realizados nos dias úteis de 6 às 20 horas. Essa é a informação primeira aqui. Os atos processuais são realizados nos dias úteis de 6 às 20 horas. Pô, mas tem que saber isso? Tem que saber isso de vez em quando cai em prova de TRT, pode cair no seu TRT sexta região. Então anota ali, eles são realizados de 6 às 20 horas nos dias úteis. Os atos processuais. Bruno, tem algum ato processual aqui? Tem algum ato processual que fuja dessa regra aqui? Tem. Audiência. A audiência é um ato processual? É. E vai ser realizado de 6 às 20 horas? Não. A audiência é realizado de 8 às 18. A gente tem um outro artigo, anote aí, o artigo 813 da CLT. O artigo 813 da CLT diz que as audiências são realizadas de 8 às 18. De 8 às 18, artigo 813. Então, é um ato processual, mas que foge essa regra de 6 às 20 horas, ok? Agora, o que você vai pegar na sua CLT? Você vai pegar o parágrafo único deste mesmo artigo 770. Você vai pegar o parágrafo único do artigo 770 e você vai perceber que a penhora também é uma exceção. A penhora foge daquela regra geral. A penhora, ela pode ser feita fora daqueles horários, fora daqueles dias úteis. Só que vamos lá, para a penhora ser validamente realizada fora daqueles horários, eu preciso do quê? Autorização expressa do juiz. Então eu preciso de autorização expressa do juiz para realizar a penhora fora dos dias e horários previstos no CAPT. Toma cuidado, tem que ser autorização expressa do juiz. No mandado de penhora vai estar lá dito, escrito, que tem autorização expressa do juiz para realizá-la fora dos dias e horários do artigo 770 da CLT. Essa que é a ideia, ok, galera? Então, muito cuidado com isso daqui. Sobre prazos processuais, o que é muito importante aqui para nós lembrarmos? Que agora eles são contados apenas em dias úteis. Agora os prazos não são mais contínuos. Nós alteramos o artigo 775 da CLT, o artigo 775 da CLT foi alterado pela reforma trabalhista e agora nós contamos apenas dias úteis, ok? Vamos tomar bastante cuidado com isso daqui e vamos para a nossa primeira questão aqui sobre o tema. Vamos para a nossa questão de número 12. Então vamos lá. Questão de número 12. Os atos processuais são os acontecimentos voluntários que ocorrem no processo e dependem de manifestações dos sujeitos do processo. Termo, por sua vez, é reprodução gráfica do ato processual. Por isso, quando a gente fala em reduzir a termo, é colocar no papel, porque é reprodução gráfica daquele ato processual. O ato processual é a petição inicial que vai ser reduzida a termo, vamos colocar no papel, ok? Então, temos aqui esses conceitos. Quanto aos prazos, disse necessário que os atos processuais caminhem para frente, observando determinadas regras quanto ao tempo.
No que diz respeito aos atos, termos e prazos processuais, a CLT estabelece que, olha aqui a letra E, pessoal, tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou na hipótese de recusa do recebimento, o Correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-lo no prazo de 48 horas no tribunal de origem. Notificação postal está no artigo 841 da CLT. Então, ó, se não for encontrado o destinatário ou se ele se recusar ao recebimento, tem que devolver em 48 horas sob pena de responsabilidade do servidor. Esse daqui é um ponto que não cai tanto em prova assim, ó, mas que é perigoso, é de prova recente da FCC. Então, olha o que acontece. A gente sabe que, regra geral, a notificação é postal, pelos Correios. Então, eu ajuizei uma reclamação trabalhista, o serventuário da Justiça do Trabalho vai expedir a notificação postal que vai ser entregue pelos Correios. O carteiro foi lá, tentou entregar, não conseguiu, ou porque não tem ninguém naquele endereço, com aquele nome, ou porque simplesmente o destinatário se recusou. Olhou, não vou receber essa porcaria não. Ele pode fazer isso? Pode. O carteiro não possui fé pública como o oficial de justiça. Então nós vamos aqui devolver em 48 horas para a Justiça do Trabalho, a fim de que seja feita agora a notificação por edital. Vejam que eu pulei da notificação postal direto para a notificação por edital. Eu não passei pelo oficial de justiça. Se não for possível, de acordo com o artigo 841, se não for possível a realização da notificação por via postal, ela será feita por edital. Por que não tenta por oficial de justiça? Porque o oficial de justiça ele vai praticar atos lá no processo de execução e nós estamos ainda no processo de conhecimento. Então, o oficial só realiza atos no processo de execução. Perfeito? Vamos aqui eliminar as demais assertivas. Vamos lá, ó. O que eu tenho aqui na letra A? Os atos processuais serão sempre públicos, realizados nos dias úteis de 6 às 20 horas. Galera, toma muito cuidado com sempre. Toma muito cuidado com sempre. Porque geralmente está errado. Você conhece alguma regra em processo que não tem exceção? Impossível. A gente fala que para cada regra de processo você tem umas 13 exceções, 13 mil exceções para cada regra de processo. Então leu sempre, ó, tá errado. Sempre tá errado quando você encontra a palavra sempre, ok? Nós sabemos que, regra geral, os atos processuais são públicos, mas a gente pode restringir essa publicidade para defender a intimidade e interesse público. É uma regra que você também vê no processo civil, que você também vê no direito constitucional, porque consta ali no artigo 5º da Constituição. Perfeito? Então, viu sempre, está sempre errado. Depois, vamos lá. A penhora poderá realizar-se em domingo, mas não em dia feriado, mediante autorização expressa do juiz. Pode ser sim em feriado. Aqui que está o erro. A penhora pode se realizar em domingos e em feriados, desde que eu tenha a autorização expressa do juiz ou presidente. Letra C. Os prazos que vencerem sábado, domingo ou em dia feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte, independentemente de ser útil ou não. Ó, tem que ser dia útil. A gente sabe que agora, com a reforma trabalhista, prazo só começa em dia útil, só é contado o dia útil e termina em dia útil. É tudo dia útil. Agora, com a reforma trabalhista, ele só começa em dia útil, só conta o dia útil e ele termina em dia útil. Por isso que eu tenho o erro no final aqui, ó, independentemente de ser útil ou não. Claro que tem que ser dia útil, ok? Depois, a letra D. Os prazos contam-se
com a inclusão do dia do começo e a exclusão do dia do vencimento são contínuos. Não, galera. Vejam o seguinte, eu conto com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento, é o contrário. Eu excluo o primeiro dia e incluo o último, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. Então, se eu receber uma notificação hoje, eu excluo esse primeiro dia. E o que significa incluir o último? Eu posso praticar o ato processual inclusive no último dia, incluindo todo o último dia, ok? E eles não são mais contínuos. Eles eram contínuos, mas agora não são mais, porque agora só conto os dias úteis. Ok, pessoal? Aqui finalizamos mais uma questão. Vamos para a de número 13. Vamos lá, ó. Vamos para a de número 13, que diz o seguinte. A empresa Minerva e Atena, Companhia do Saber. Então, peraí, a empresa Minerva e Atena, Companhia do Saber, foi acionada em reclamatória trabalhista e recebeu a notificação da sentença por oficial de justiça em um sábado. Ó, por algum motivo, o oficial de justiça realizou essa notificação, mas não deveria, mas aqui que é o principal. Então, recebeu em um sábado. Segundo as regras da CLT e a jurisprudência sumulada, para recurso, considerando não haver feriado naquele mês, o início do prazo e o início da contagem serão respectivamente. Aqui, ó, entendimento sumulado, é essa súmula aqui, 262. Então, a notificação foi recebida no sábado. Eu quero saber qual que é o início do prazo e o início da contagem do prazo. Então, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Não tem feriado, então segunda e terça são dias ali úteis. Olha o que acontece, galera. Essa questão já caiu várias vezes, já tende a continuar caindo, sim. Eu recebi a notificação no sábado. Eu vou presumir que ela foi recebida no primeiro dia útil seguinte. Então essa aqui é a ideia. Recebi no sábado, eu não vou excluir o sábado. Eu vou presumir que ela foi recebida no primeiro dia útil seguinte. Qual é aqui o primeiro dia útil seguinte, considerando que não há feriado? Se eu recebi no sábado, eu vou presumir que ela foi recebida no primeiro dia útil seguinte. Este dia eu vou excluir. Ele é o início do prazo. A segunda-feira é o início do prazo. Por que é o início do prazo? Porque é o dia da ciência, é o dia do recebimento. Como eu excluo o primeiro dia, eu vou excluir a segunda-feira, o início do prazo é segunda-feira. Eu excluo a segunda-feira e começo a contagem do prazo na terça. Terça-feira será o primeiro dia do nosso prazo. Então, recebi no sábado, vou presumir ter recebido no primeiro dia útil seguinte, segunda, excluo segunda-feira, que é o início do prazo, começa a contagem na terça, que é o início da contagem do prazo. Como ele quer o início do prazo e o início da contagem do prazo, eu tenho segunda-feira e terça-feira. A segunda-feira é início do prazo, vou excluir. A terça-feira é o início da contagem do prazo. Vejam que nesta questão, ele foi explícito falando, ó, não haver feriado naquele mês. Se tivesse feriado, poderia mudar tudo. Então, você vai tomar cuidado na sua prova do TRT de Pernambuco, porque vai que tem um feriado e iria mudar tudo, ok? Já fizemos a nossa questão, vou colocar agora uma com feriado, perfeito? Então, a notificação ela foi recebida no sábado. Notificação ela foi recebida no sábado. Vamos só colocar mais um diazinho aqui. Foi recebida no sábado. E eu vou colocar que segunda-feira é feriado. Segunda-feira é feriado. Então, olha o que acontece. Eu tenho que presumir que ela foi recebida no primeiro dia útil seguinte. Segunda-feira é feriado. Vou presumir que ela foi recebida na terça. Vou excluir a terça. Vou começar a contagem na quarta-feira.
Viu como mudou? Por isso que tem que ver se tem algum feriado ou não, se segunda é feriado, se terça é feriado, porque muda. Se segunda-feira for feriado, como consta aí na tela, eu não vou entender que ela foi recebida naquele dia. Eu vou entender que ela foi recebida no primeiro dia útil seguinte, que é terça. Vou excluir a terça-feira e vou começar a contagem do prazo na quarta-feira. Ok, galera? Muito cuidado. Súmula 262 do TST vive sendo cobrada. Ok, meus amigos? Ó, estamos na questão de número 14. Então, vamos lá. Número 14, o que nós temos? Urano ingressou com reclamatória trabalhista, pretendendo receber adicional de periculosidade e horas extras em face da empresa em que trabalha. Na audiência una, que é a nossa regra, foi requerida prova técnica pericial e a oitiva de testemunhas por carta precatória. Foi para outro juízo, então carta precatória. O juiz deferiu apenas a realização de prova pericial, encerrando a instrução processual e designando julgamento. Inconformado, o patrono de Urano pode alegar nulidade processual. Galera, olha qual é a ideia aqui, falando de nulidades do processo. Vejam que houve aqui o indeferimento da prova testemunhal, o juiz marcou logo o julgamento. Então, eu quero ouvir testemunhas. Não, está indeferido, não há necessidade de realização, vamos fazer a perícia e vamos julgar. O que você poderia fazer, o que a FCC quer de você aqui em relação a essa nulidade? Como é que você vai alegar esta nulidade? Ela não é uma nulidade absoluta, ela é uma nulidade relativa, relacionada ao interesse da parte. A diferença entre nulidade absoluta e relativa é que na absoluta você tem o ferimento do interesse do Estado. O próprio juiz ele deve atuar de ofício. Já na nulidade relativa, o interesse que foi violado é da parte. Então, a parte que tem que se insurgir, a parte que tem que alegar aquela nulidade. E o detalhe, o mais rápido possível, na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos. Neste caso aqui, o indeferimento da prova prejudica apenas a parte. É nulidade relativa, tem que ser alegado na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos, sob pena de preclusão. Então fale o mais rápido possível na primeira oportunidade, sob pena de você perder a possibilidade de alegar, que surgiria com a preclusão. Então olha o que acontece, o que nós temos aqui na letra E. Então deveria alegar a nulidade a primeira vez que tiver que falar em audiência ou nos autos em razão do princípio da preclusão. Se você não alegar na primeira vez, haverá preclusão em relação àquela matéria. Só que olha o que acontece aqui, pessoal. Preclusão é o quê? Vamos anotar que preclusão é a perda da possibilidade de realização de um ato processual. Vai ficar apertadinho, mas vai aqui. Ó. Preclusão é a perda da possibilidade de realização de um ato processual. Por que eu perdi a possibilidade de realizar um ato processual? Porque eu não realizei o mesmo no prazo. A nulidade tinha que ser alegada na primeira vez que eu me manifestasse ou em audiência ou nos autos do processo. Se eu não me manifesto, preclusão. Se houve a preclusão em relação à nulidade relativa, é porque ela deixou de existir. Ou seja, ou alegue ou você não poderá mais alegar. Essa que é a ideia. Sobre nulidades, pessoal, é uma matéria bem fácil. Por que ela é fácil? Porque ela consta na CLT. A CLT não fala de quase nada, mas sobre nulidades ela trouxe vários dispositivos importantes. E geralmente o que a FCC cobra nas provas é exatamente os artigos, os dispositivos da CLT. Então você vai pegar, olha aqui comigo, você vai pegar sobre nulidades,
artigos 794, 795, 796, 797, 798. Esses dispositivos tratam ali das nulidades processuais, 794 e seguintes. Então, esses dispositivos que tratam aqui das nulidades, 94, 5, 6, 7, 8 da CLT. Essa primeira oportunidade de falar nos autos, nós temos aqui no artigo 795. Então, nós temos no artigo 795 essa resposta da primeira oportunidade sob pena de preclusão, ok? Vamos ver o erro das demais assertivas, como a gente vinha fazendo. Então, as demais assertivas estão erradas, por quê? Vamos aqui, letra A. Letra A fala que em qualquer fase do processo, por se tratar de nulidade fundada em incompetência do foro. Não tem nada a ver a situação com incompetência do foro, não é nulidade absoluta. Apenas em grau de recurso, por se tratar de nulidade fundada em incompetência de prerrogativa, tem nada disso. Em qualquer momento do processo, quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Olha aqui, uma outra regra que consta naqueles artigos ali em cima, trata exatamente da impossibilidade de alegação da nulidade por quem lhe deu causa, que é exatamente o contrário do que consta aqui. Quem criou a nulidade não pode alegá-lo. Por quê? Não há lógica. Se eu criei a nulidade, eu vou alegar? Lógico que não. Então, quem deu causa à nulidade não pode alegar. Essa é uma outra regra importante que nós temos ali na CLT. Perfeito, galera? Só para você lembrar disso daqui, essa história de quem deu causa à nulidade não pode alegar. Olha o exemplo bacana. Eu ajuizei a ação em Vitória, Espírito Santo. Ajuizei uma reclamação trabalhista em Vitória, no Espírito Santo. Eu posso chegar para o juiz e falar que Vitória não é competente, que o competente seria São Paulo? Claro que não. Porra, quem escolheu o local do ajuizamento? Não foi Bruno? Como é que o Bruno vai falar que Vitória não é competente, que seria São Paulo? Só se o Bruno tivesse maluco, né? Pô, Bruno, tá comendo um cocô, como se diz? Você que ajuizou em Vitória vem falar que agora não é competente, que seria São Paulo? Então vejam que quem deu causa à nulidade não pode alegá-la, ok? Vamos aqui na sequência. Dê no prazo de 5 dias após a realização da audiência por meio do agravo de instrumento. Não existe esse prazo. O agravo de instrumento no processo de trabalho não serve para isso, é um recurso que existe, mas nós temos aqui uma outra utilização. Na parte de recursos, nós vamos lembrar o cabimento, a utilização deste recurso de agravo de instrumento. Ok, galera? Então, questão sobre nulidades morta